Olá, sou a professora Jocel, disciplina espanhol. E hoje nós vamos tratar de um tema que já foi trabalhado em séries posteriores, que é o Dia de los Muertos. E esse é o tema do segundo ano do ensino médio. E eu vou começar com uma pergunta. E eu gostaria que vocês pensassem e me respondessem na próxima aula. Vocês conhecem os costumes de outros países sobre o Dia dos Mortos ou finados? Bem, hoje nós vamos conhecer 4 crenças e tradições diferentes, de 4 países diferentes. O primeiro, nós vamos ver o Japão. Então, qual é a visão dos japoneses com relação à morte? A morte é vista como um renascimento para o plano espiritual. Já no Brasil, a tradição da Igreja Católica, no 1º de novembro, é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer orações para os demais falecidos que precisam da ajuda para serem aceitos no céu. E por isso, no dia 2 de novembro, é celebrado aqui no Brasil o Dia de Finados. Bem, na Bolívia, a tradição e o costume é bem diferente. Na Bolívia, é conhecido como Fiestas de las Ñanitas e é celebrado no dia 2 de novembro. Os familiares pegam o crânio dos seus antepassados e os enfeitam com flores, folhas de coca, velas no cemitério local. O povo acredita que esse ritual traz sorte, prosperidade aos vivos, e algumas pessoas fazem pedidos para encontrar objetos perdidos, certo? Então, na Bolívia até hoje é comemorado dessa maneira. Bom, diferente do Brasil, a maioria das celebrações acredita no retorno dos mortos. Por isso, é um momento de felicidade e honra. Apesar dos brasileiros serem conhecidos, nós brasileiros sermos conhecidos como um povo alegre, a data de finados é uma exceção, pela forte influência da Igreja Católica da Idade Média. E uma coisa muito importante, é sempre interessante conhecer outras culturas e as diferentes formas que os povos enxergam a vida e a morte. E o mais importante ainda é aceitar as diferenças com respeito. Dito isso, vamos para algumas perguntas que no final da aula vocês vão responder no Jamboard. Qual é el origen de la tradición del Día de los Muertos? Como se celebra o Dia de los Muertos? O que significa o altar del Dia de los Muertos? E para finalizar, o que ha cambiado na celebração del Dia de los Muertos? Então, como nós vimos na aula anterior, a película Viva la Vida é uma fiesta, certo? E vocês estudaram em história a tradição antiga, a origem, né, da celebração del Dia de los Muertos em México. Então vamos recordar alguns pontos. Os povos indígenas tinham cerca de um mês inteiro dedicado aos mortos. É o 9º do calendário azteca, equivalente ao nosso agosto. Quando os espanhóis chegaram naquelas terras, se assustaram esses costumes e logo trataram de cristianizar a festa, que teve a data alterada para coincidir com o dia de finados da Igreja Católica. As famílias preparam verdadeiros banquetes, geralmente com comidas e bebidas e recuerdos que tinham significados para os falecidos. As pessoas se enfeitam e as crianças se divertem. Voltando à película Viva la Vida é uma Fiesta, nós vamos recordar 5 pontos importantes, certo? Que os mexicanos nos ensinam com essa
crença e tradição. A primeira é a união de diferentes gerações, a respeito aos antepassados e o elo familiar e as memórias das pessoas que já se foram. Então, esse recordo, né, essas recordações feitas por várias gerações, isso mantém as pessoas que já se foram presentes na memória dos que aqui estão. A segunda, uma nova perspectiva sobre a morte. Uma celebração da vida, pois eles acreditam que é só um ciclo. Então, eles não veem a morte como o fim. Esta é a simbologia do Dia dos Mortos no México. E a importância de você lembrar, de você sempre recordar o que você viveu, as coisas que os antepassados gostavam. E durante a montagem do altar, sempre deixar o prato, a bebida, a foto dos seus entes queridos, recordando, né, e passando às outras gerações o significado, a importância dos entes queridos. E também um ponto muito importante que nós percebemos é o desejo de seguir os próprios sonhos, que foi feito pelo Miguel. O Miguel, ele conseguiu, quase no finalzinho, né, fazer com que o seu bisavô, o seu tataravô, fosse recordado pelos vivos e a sua foto voltasse a ficar no altar. Sim, por quê? Porque ele teve um sonho. Apesar da rebeldia, ele seguiu esse sonho e conseguiu salvar a memória, né, do seu tataravô. Os elementos que são encontrados, né, e que a família do Miguel depositava nos altares para os seus entes queridos, nós vamos ver em seguida. Mas vamos lembrar que o altar é formado de 2 a 7 níveis. Um altar construído de uma forma tradicional tem 7 níveis. E cada um deles contém os elementos específicos. No primeiro nível, uma cruz feita de flores, sementes ou frutas. No segundo nível, a fotografia das pessoas falecidas e a quem o altar é dedicado. Já no terceiro nível, as frutas e também os pratos preferidos da pessoa falecida. E no quarto nível, o pão de morto, um tipo de pão tradicional oferecido como alimento e consagração. Que isso eu vou passar para vocês no decorrer das aulas, a receita para que nós possamos fazer, né, para representar a simbologia dessa data tão especial para os mexicanos. Então, tanto o pão de morto como as calaveritas de açúcar, certo? Bem, no sexto nível, é dedicado às almas do purgatório. E no sétimo e último nível, é colocado a imagem do santo de devoção da família, certo? Então, como eu disse para vocês, nós vamos representar a simbologia através do altar, que nós vamos construir nessa aula, e ainda vamos chamar as outras turmas para conhecer essa forma inovadora de ver a morte, essa forma de festa, de colorido, de alegria, né, de acreditar que existe uma vida após a morte e que 1 ou 2 dias esses entes queridos possam nos visitar, certo? É essa a conotação maior del Dia de los Muertos. E não podemos esquecer, né, de algo muito importante que apareceu na película, que são os alebrijes, certo? Segundo a lenda do Oaxaca, a região do sul do México, somente seres de outro mundo poderiam espantar pesadelos. Por isso, artesãos da região criaram os alebrijes.
assombrosos, pintados à mão, muitos coloridos, que servem como protetores e trazem sorte. Não existe limite para a criatividade, que é o que vocês observam na película. E também não podemos esquecer do cachorro Xoloitzcuintli, que é importante e que aparece como Dante na película Coco. Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês respondam as questões no Jamboard e até a próxima aula. Adiós!